Salmo 121. A promessa de proteção divina. O Cântico dos Peregrinos, o significado profundo do Salmo 121. Salmo 121 é um dos textos mais reconfortantes das Escrituras. Escrito como um cântico de peregrinação, ele fazia parte das orações que os hebreus entoavam enquanto subiam rumo a Jerusalém, cidade sagrada, situada em uma colina. Por isso, o salmista começa com as palavras: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Essa pergunta, mais do que retórica, carrega um peso existencial. Em tempos de angústia, onde buscamos ajuda? Em quem confiamos? Quando tudo à nossa volta desmorona, a resposta vem logo em seguida, com a força de uma rocha inabalável. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É uma declaração de fé inquestionável. O salmista não deposita sua confiança em homens, reis ou estruturas terrenas, mas naquele que criou tudo o que existe. Ao longo dos 8 versículos, o Salmo 121 se transforma em um verdadeiro escudo espiritual, uma promessa contínua de que Deus vela por seus filhos de forma constante, dia e noite, sem descanso. Esse salmo nos lembra que mesmo nos caminhos tortuosos da vida, Deus não cochila, não se ausenta. Ele é como uma sentinela eterna que vigia os nossos passos. Quando a vida se torna uma subida árdua, quando os montes diante de nós parecem altos demais, devemos lembrar que não caminhamos sozinhos. O Criador está conosco. É interessante notar que nos tempos antigos, montes também simbolizavam lugares de culto a deuses pagãos. Assim, ao olhar para os montes e perguntar: de onde me vem o socorro? O salmista pode estar rejeitando essas falsas esperanças e reafirmando sua fé no único Deus verdadeiro. E isso é poderoso. Em meio ao caos moderno, quando tantas respostas nos são oferecidas, autossuficiência, fama, dinheiro, espiritualidade vazia, o Salmo nos convida a reencontrar o caminho da confiança plena em Deus. Ele é aquele que nos guarda para que o nosso pé não vacile. Essa imagem é belíssima. Imagine-se caminhando em uma trilha íngreme e pedregosa. Qualquer descuido pode levar à queda. Mas Deus, como um guia experiente, segura nossa mão, previne tropeços e endireita nossos passos. O Salmo avança em sua poesia de forma crescente, afirmando: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. A sombra aqui representa a proximidade. Deus não está distante, observando de longe. Ele está ao lado, colado, como uma sombra inseparável. Ele protege do sol escaldante durante o dia e do frio cortante à noite. Sua presença é constante. E o ápice se dá nos versículos finais. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É uma promessa eterna. Deus está presente em cada passo nosso, desde o momento em que saímos de casa até o retorno, desde o nascimento até a morte e além dela. Ele não abandona. Ele guarda, protege, guia. O Salmo 121 não é apenas uma poesia antiga, é uma oração viva, uma declaração de fé que ressoa através dos séculos e que ainda hoje tem poder de consolar, restaurar e fortalecer. Que tal agora fazermos uma oração guiada baseada nesse salmo? Sobre a sombra do Altíssimo, respire fundo, feche os olhos, deixe que cada palavra penetre seu espírito. Senhor Altíssimo, neste momento de quietude, elevo os meus olhos para Ti. Vejo os montes diante de mim, vejo as dificuldades que me cercam, as lutas diárias que parecem intransponíveis. E pergunto: de onde me vem o socorro? Mas então me lembro: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus que não dorme, que vela por mim mesmo quando eu me perco no cansaço. Tu és aquele que segura minha mão quando tropeço, que guarda meus passos, mesmo quando não sei para onde estou indo. Hoje, Pai, me rendo à Tua proteção.
eu te peço, guarda-me como prometeste, que o meu pé não vacile, que as decisões que eu tomar sejam guiadas pelo teu Espírito, que nenhuma armadilha do inimigo tenha poder sobre mim, que todo plano do mal seja frustrado diante da tua luz. Tu és a minha sombra à direita, estás tão perto de mim, mesmo quando não te percebo. Protege-me das dores invisíveis, dos medos silenciosos, das batalhas internas que ninguém vê. Que o sol da aflição não me queime durante o dia e que a escuridão da noite não me engula. Neste instante, eu entrego minha saída e minha entrada em tuas mãos. Que cada novo dia comece com tua bênção e que cada retorno seja um testemunho da tua fidelidade, desde agora, Senhor, e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Respire novamente. Deixe a paz inundar seu coração. Agora convido você a conhecer uma história real de transformação. Um testemunho profundo que mostra como Deus ainda guarda, ainda livra, ainda responde orações silenciosas. Testemunho. A noite em que eu vi Deus guardar meus passos. Meu nome é Elias, e essa é a história da noite em que Deus, literalmente, salvou a minha vida. Tudo começou em uma madrugada fria de inverno. Eu estava voltando do trabalho, cansado, com a mente carregada de problemas. Meu casamento estava por um fio, meu filho estava internado com uma grave pneumonia e eu já não via saída. Aquela era uma noite como tantas outras. Até que algo diferente aconteceu. Peguei meu carro por volta das 2 da manhã. As ruas estavam vazias, a neblina era densa e quase não dava para enxergar. Em determinado momento, no caminho de sempre, senti algo estranho. Uma voz não audível aos ouvidos, mas tão nítida quanto um grito dentro da alma, me dizia: mude de caminho. Aquilo me fez estremecer. Era como se uma força invisível estivesse tentando me proteger de algo. Relutei por alguns segundos, mas decidi obedecer. Desviei da rota habitual e peguei um atalho desconhecido, por dentro de um bairro que eu nunca havia cruzado àquela hora da noite. Meus dedos tremiam no volante. Não sabia o motivo do medo, mas sentia que algo grave tinha sido evitado. 10 minutos depois, parei em um posto para tomar um café. Foi ali que vi a notícia no celular. Um caminhão desgovernado havia causado um acidente brutal na avenida por onde eu passaria minutos antes. 3 carros foram atingidos. 2 pessoas morreram na hora. Uma delas, segundo o noticiário, dirigia um carro idêntico ao meu e estava sozinha. O horário? 2h12 da manhã. O mesmo horário em que eu deveria estar passando por ali. Naquele momento, as palavras do Salmo 121 invadiram minha mente como uma onda quente de alívio. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Eu tremi. Comecei a chorar ali mesmo, com o copo de café nas mãos. Não era coincidência, era intervenção divina, era cuidado de Pai, era a sombra à minha direita se movendo para me proteger. Mas Deus não guardou apenas minha vida naquela noite. Ele também começou a restaurar o que estava quebrado dentro de mim. Quando cheguei em casa, encontrei minha esposa acordada, chorando. Ela havia tido um sonho em que me via morto em um acidente. Acordou desesperada e começou a orar. O mesmo Deus que me livrou na estrada tocou o coração dela naquela madrugada. Ali, ajoelhados pela primeira vez em meses, oramos juntos. Choramos juntos. Começamos a reconstruir nossa história. Dias depois, meu filho recebeu alta do hospital. O médico disse que foi uma recuperação inexplicavelmente rápida, mas eu sabia a explicação. Era o Senhor que não cochila, que não dorme, que guarda a vida daqueles que o amam. Hoje, cada vez que passo por aquela avenida, elevo meus olhos aos céus. Eu sei de onde me vem o socorro. Ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele continua guardando, guiando, protegendo.
Esse testemunho é mais do que um livramento. É uma prova viva de que o Salmo 121 não é poesia morta, é realidade viva, é escudo para os aflitos, é socorro presente na angústia, é sombra à nossa direita, é promessa eterna. E você? Já teve um momento em que sentiu claramente a mão de Deus te livrando de algo terrível? Se sim, saiba, você não está só. E se ainda não sentiu, não duvide, pois o mesmo Deus que guardou Elias naquela madrugada é o mesmo que pode guardar você agora mesmo. O mistério da proteção invisível, a presença que não dormiu. Salmo 121. Não é apenas uma promessa de proteção. Ele é um mapa espiritual para os momentos em que a alma está perdida, em tempos onde a ansiedade, o medo e o desespero dominam a rotina de tantas pessoas. Essa antiga oração ressoa como um eco sagrado, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. E é nesse ponto que precisamos parar e refletir. Quantas vezes caminhamos pela vida como se estivéssemos à própria sorte? Como se fôssemos apenas poeira ao vento, sem direção, sem amparo. Mas o Salmo diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Isso significa que mesmo quando nos sentimos à beira do abismo, tropeçando no invisível, Deus está ali. Ele está acordado, em guarda. Ele nos observa com olhos eternos, mesmo quando ninguém mais nos vê. E isso é profundamente consolador. A figura do pé vacilante tem um significado especial. No contexto bíblico, os pés representam o caminho, a jornada, o destino. Um pé que vacila simboliza uma vida instável, um coração inseguro, uma mente dividida. Mas Deus promete firmeza. Ele endireita nossos caminhos. Ele nos ensina a andar. Quando o texto fala que ele não dorme, não é apenas uma metáfora. É uma verdade espiritual. Enquanto você chora, ele vela. Enquanto você se desespera, ele trama saídas. Enquanto o mundo vira as costas, ele se aproxima. Ele não se distrai. Não tira os olhos de você por um segundo sequer. Seu cuidado é absoluto. Nos tempos antigos, os viajantes enfrentavam muitos perigos nas trilhas e desertos entre as cidades. Animais selvagens, bandidos, condições climáticas extremas. Por isso os peregrinos oravam com fervor antes de suas viagens. O Salmo 121 era como um escudo, um lembrete de que havia alguém maior do que todos os perigos, o Senhor que guarda Israel. E hoje, embora os perigos tenham mudado de forma, eles continuam tão letais quanto antes. Vivemos em tempos em que o inimigo se disfarça em crises emocionais, vícios silenciosos, pensamentos suicidas, lares destruídos, doenças súbitas, medos noturnos. E é justamente nesses momentos que o Salmo 121 se transforma em um grito de fé contra a escuridão. O Senhor é quem te guarda. Essa frase é um manto de segurança. Um lembrete de que não importa quão escuro esteja o caminho, nem o tamanho dos inimigos. Ele guarda a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo. E não guarda apenas parte de nós. Guarda tudo. A sombra à tua direita também carrega um simbolismo espiritual profundo. No mundo antigo, a mão direita representava força, poder, decisão. Deus se coloca como sombra ali, exatamente no ponto em que nossas ações se manifestam. Ele está presente em nossas escolhas, protegendo-nos de decisões impulsivas, de palavras malditas, de atos que podem nos ferir e ferir outros. A sombra também protege do excesso de luz, que quando em demasia, queima. Deus não nos dá apenas conforto na escuridão, mas equilíbrio na luz. Ele modera, equilibra, ajusta. Ele sabe exatamente o quanto podemos suportar e coloca a sombra no momento exato. No versículo 7, lemos: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma.
Aqui o texto transcende o físico, ele toca o eterno. A alma é a parte mais profunda do ser humano, é onde moram os sentimentos, os traumas, os sonhos, a essência. E Deus promete proteger justamente ali. Quando todos os outros falham, Ele guarda a alma e no fim vem a promessa total. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Isso significa que Deus está presente no começo e no fim. Quando você sai para enfrentar o mundo, Ele vai com você. Quando retorna, Ele já está te esperando. Ele é o Deus das transições, das jornadas, dos recomeços. Entender isso muda tudo. Não é mais uma questão de sorte ou azar, é uma questão de fé. É reconhecer que há uma presença invisível ao nosso lado, mesmo nas horas mais sombrias. E quando tomamos consciência disso, a vida nunca mais é a mesma. Aplicando o Salmo 121 à vida real. Como ele pode mudar seus dias, vivemos em uma era marcada por incertezas. As notícias são carregadas de tragédias, a violência urbana cresce, os vínculos familiares se esgarçam e as doenças emocionais se alastram como epidemias silenciosas. Nesse cenário sombrio, o Salmo 121 surge como uma luz no meio do nevoeiro. Ele não apenas conforta, ele nos ensina a viver de forma diferente. Vamos pensar no cotidiano. Quantas vezes você sai de casa sem saber se voltará bem? Em cidades violentas, até um simples deslocamento pode ser fonte de medo. Mas imagine começar o dia declarando: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Isso muda o clima espiritual ao seu redor. É como ativar uma blindagem invisível. Não é superstição, é fé ativa. E a fé, quando vivida com verdade, transforma atmosferas. Talvez você enfrente pressões no trabalho, ambientes tóxicos, metas inalcançáveis, humilhações silenciosas. O Salmo 121 afirma que Deus guarda você de todo o mal e guarda a tua alma. Isso significa que mesmo em um ambiente onde sua dignidade é atacada, sua essência está sob proteção. Seu valor não está nas mãos de chefes ou sistemas, mas nas mãos de um Deus que vela por sua alma. Há ainda quem enfrente guerras internas, depressão, síndrome do pânico, crises de identidade, e aqui o Salmo 121 se torna ainda mais precioso. A imagem do pé que não vacila fala diretamente com quem sente que está prestes a cair, com quem não aguenta mais, com quem sorri por fora e grita por dentro. Deus promete firmeza aos instáveis, promete constância em meio ao caos. E que dizer das mães que oram por seus filhos, temendo os perigos das ruas, dos pais que sofrem ao verem seus lares em ruínas, dos jovens que não encontram sentido para viver? O Salmo 121 é um lembrete. Não estamos entregues ao acaso. O Criador do universo se importa com cada passo que damos. Veja o caso de Mariana, uma enfermeira que trabalha em um hospital público sobrecarregado. Todos os dias, ela entra em ambientes de dor, caos e morte. Mas antes de sair de casa, ela lê o Salmo 121 em voz alta. Não como um ritual vazio, mas como uma declaração de fé. Ela já viu pacientes desenganados melhorarem do nada. Já foi poupada de plantões em que aconteceram situações perigosas. Ela diz que se sente guardada por uma sombra divina. Isso não significa que ela não sofre, mas significa que ela nunca está sozinha. Outro exemplo é Lucas, um motorista de aplicativo. Ele passou a declarar o Salmo 121 toda vez que entra no carro. Diz que sente paz mesmo nas corridas mais tensas. Um dia, ao pegar um passageiro suspeito, sentiu um arrepio estranho e decidiu parar em frente a um batalhão da PM para pegar um lanche. O passageiro desceu sem dizer nada. Mais tarde, Lucas soube que havia sido assaltado minutos depois, por alguém com as mesmas características. Coincidência?
não para quem confia na sombra à direita. O segredo está na confiança. O Salmo 121 é uma chave espiritual. Ele não promete ausência de lutas, mas garante a presença de um Deus que luta por você. Quando você começa a viver com essa certeza, tudo muda. Os medos diminuem, a esperança renasce, a alma se firma. Você passa a andar com mais segurança, mais fé, mais gratidão. Por isso, este salmo deve ser mais do que um texto bonito. Ele precisa ser praticado. Declare-o todos os dias. Ensine seus filhos a orá-lo. Escreva em um papel e coloque na entrada da sua casa. Transforme-o em oração viva. E quando o dia for difícil, quando as notícias forem ruins, quando a dor apertar, eleve os olhos aos montes. E lembre-se, o seu socorro vem do Senhor. A promessa que nunca falha. O Salmo 121 começa com uma pergunta inquietante: de onde me vem o socorro? E termina com uma certeza inabalável: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Entre esses dois extremos, há uma jornada que todos nós, em algum momento da vida, somos obrigados a percorrer. A jornada entre a dúvida e a fé, entre o medo e a confiança, entre a queda e a restauração. A verdade é que todos nós carregamos nossos próprios montes, alguns visíveis, como problemas financeiros, doenças, luto, solidão, outros invisíveis, como o desespero silencioso, a culpa, a depressão, os traumas de infância que nunca cicatrizaram. E muitas vezes olhamos para essas montanhas e sentimos que não vamos conseguir. O peso parece grande demais. A estrada parece longa demais. E é aí que o Salmo 121 fala mais alto. Ele não ignora as dificuldades, mas nos aponta para o socorro verdadeiro. Elevo os meus olhos para os montes. Isso é um gesto de fé. É decidir, mesmo em meio à dor, olhar para cima. Não se trata de negar a realidade, mas de buscar algo maior que ela, porque o nosso socorro não vem das circunstâncias, nem de pessoas falhas, nem de forças interiores duvidosas. Ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele vem daquele que criou tudo e que, mesmo sendo tão grande, escolheu estar ao nosso lado. Vivemos em um mundo onde tudo passa. As pessoas mudam, as promessas falham, a segurança se esvai. Mas o Salmo 121 nos oferece algo eterno. Ele nos diz que há um Deus que não cochila, que não se distrai, que não falha. Um Deus que guarda nossos passos, nossas decisões, nossos sonhos, nossa alma. Essa promessa é para hoje, é para agora. Não importa o que você esteja enfrentando. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quantas noites você passou chorando, sem respostas. O Salmo 121 é a mão de Deus estendida sobre você. É o sussurro do Pai dizendo: eu estou aqui, eu te guardo, eu te vejo, eu te amo. E talvez essa seja a maior lição desse salmo. Você não está só, nunca esteve, mesmo quando não sentia nada, mesmo quando orava e o céu parecia mudo, mesmo quando todos se afastaram. Deus permaneceu à sua direita, como uma sombra fiel, como um guardião invisível, como o socorro que chega na hora certa. Por isso que essa mensagem não se perca com o tempo, que você a carregue consigo, que ela esteja escrita no seu coração. Que em cada novo dia, antes de sair de casa, você declare com fé: o meu socorro vem do Senhor. E se você conhece alguém que está desanimado, alguém que perdeu a esperança, alguém que vive com medo, envie este vídeo, compartilhe essa palavra, seja canal de vida na vida de alguém, porque quando nos lembramos de onde vem nosso socorro, até as montanhas parecem menores e mesmo na escuridão caminhamos com segurança. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens.
Até o próximo vídeo. Milagres acontecem quando você ora com o Salmo 121.